Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Vai dando o seu like, vá se inscrevendo, tocando no sininho, vá comentando e compartilhando os vídeos. Vamos para o 18º round, mas antes vamos louvar. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Levante suas mãos e vamos orar. Grandioso Deus e bondoso Pai, obrigado, Senhor, por todas as bênçãos recebidas de Ti. Obrigado pela oportunidade de gravar mais um vídeo. Seja com as pessoas que estão orando neste momento comigo, para dar esclarecimento e para dar compreensão da Tua palavra. Que vidas sejam transformadas, meu Pai, e preparadas para o Teu reino. Perdoa os meus pecados também e me use neste momento, em nome de Jesus. Amém. Glória, 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 glória a Deus. Então, meus amigos, como comentei na lição da semana passada, a lição comenta: a mulher não é para ser subjugada. A mulher não deve ter vontade própria. Em Gênesis 3, a partir do verso 16, aqui está a sentença de Deus para a mulher, que pecou antes do homem. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos. E o verso continua: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então, os pastores, de forma geral, pregam: a mulher não foi feita da cabeça para não se sentir superior e nem do pé para não ser pisada pelo homem, mas do lado para ser companheira e andar juntos. É um discurso decorado, copiado, que todo mundo faz. Mas ninguém fala para a noiva: o teu marido te governará, como está aqui na Bíblia, e fala para ela ser submissa ao marido, como é dita várias vezes nas cartas de Paulo, Pedro também. Então, ninguém fala como devia ser depois do pecado, mas só fala diante do pecado. Interessante que Deus fala que a serpente iria rastejar sobre o ventre. Essa profecia cumpre literalmente? Sim. Fala que a mulher iria dar à luz filhos com dor, com agonia. Essa profecia cumpre literalmente? Sim. Quantas mulheres não morreram no passado tentando dar à luz filhos, num período que não existia cesárea? A profecia também disse para o homem que ele iria se afadigar, suar. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Palavra que Salomão substitui no livro de Eclesiastes por fadiga. Que se afadiga o homem debaixo do sol. Essa profecia não se cumpre. Então, por que os pastores tentam perverter a ordem das coisas e dizer que o marido não deve governar a mulher, mas a mulher deve fazer a própria vontade? Então, não é bem assim. Agora, vamos ver o que diz no Novo Testamento. Aqui, em Efésios, capítulo 5, do 22, a partir do verso 22 e capítulo 6, falando sobre a submissão da esposa, depois do filho, depois do servo, vemos como isso aconteceu no pé da letra na história de Abraão, Sara, Isaac e o servo de Abraão.
começando agora por Sara. Lembrando para você que a Bíblia diz: andará dois juntos se não houver entre eles acordo? Satanás foi expulso do céu porque não quis fazer a vontade de Deus. E a terça parte dos anjos, porque não estava de acordo com a vontade de Deus. Não tinha o mesmo propósito. Assuero também expulsou a rainha Vasti, porque os interesses dela e do rei não eram interesses comuns. E vemos na história da Bíblia muitas mulheres que foram subjugadas e não fizeram a sua própria vontade, mas procurou, em primeiro lugar, atender os interesses do seu marido. E assim como Jesus usa o exemplo de Noé para os nossos dias, muitos anos depois, Pedro também, 2000 anos depois, usa o exemplo de Sara, do respeito, da reverência que Sara tinha para com Abraão, para o tempo de Pedro e para o nosso tempo em nossos dias. Não somente Pedro fala, mas também Ellen White fala. No capítulo 13 de Patriarcas e Profetas. Então, olha o que diz 1 Pedro 3, a partir do verso 5. Começando no verso 1. No verso 1, Pedro fala para as mulheres ser submissas aos seus maridos. No verso 2, para que o marido note nelas um comportamento cheio de temor. Para que se o marido é injusto, ainda não é convertido, através do fiel procedimento delas, elas ganhem o coração e a confiança do marido. E no verso 5 e 6 diz: pois assim agira e for ataviada outrora as santas mulheres, que esperavam em Deus, estando submissas aos seus próprios maridos, como fazia Sara, que obedecia a Abraão, chamando-lhes Senhor. Então, a palavra subjugar é a palavra evoluída, mais avançada da palavra submissão. Então, Sara era totalmente submissa a Abraão. Aqui, em Gênesis 18 e versículo 12, mostra Sara chamando Abraão de Senhor. Depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer. Ou seja, lhe darei ainda um filho. É muito importante a gente notar que Sara, quando saiu da sua terra para acompanhar Abraão, é bem provável que nunca mais ela viu seus irmãos e sua família, sua parentela. Rebeca, quando saiu da companhia dos seus pais para casar com Isaac, ela nunca mais, provavelmente, viu a sua parentela, seus pais e seus irmãos. Raquel, quando Jacó disse a Raquel e Lia: não é possível mais conviver com vosso pai, vamos partir comigo? Elas aderem à ideia. O mesmo propósito de seus maridos, o mesmo interesse, o mesmo objetivo, era os objetivos também delas. E tanto Sara como Rebeca, Raquel e Lia nunca mais voltaram a essas terras e viram seus irmãos e seus pais. Aí cumpre
o que diz nos primeiros capítulos de Gênesis: tornarão os dois uma só carne, inseparáveis. E estas três famílias aqui mencionadas na história, eles morreram juntos. Só a morte os separou, unidos pelo destino e pelo poder de Deus. Aí, como diz lá em Salmos 45, a partir do verso 10, esquece a casa do teu pai e a tua parentela, e volta a tua atenção para o teu marido. Então, vejamos agora o exemplo de Isaac. Capítulo 22 de Gênesis. Deus pede aqui que ofereça Isaac em sacrifício. Abraão tinha aproximadamente 137 anos e Isaac, em média, 37 anos de idade. Isaac e Abraão sobem ao monte. Abraão pega no braço de Isaac e coloca em cima do feixe de lenha. Era para Isaac dar um supetão no seu pai e sair correndo. Ou dizer: meu pai, o senhor está louco? O que o senhor está fazendo? Eu sou filho da promessa. Eu não posso morrer. Ou dizer: meu pai está louco. O velho está caduco. Mas Isaac foi colocado em cima do feixe de lenha como uma ovelha. E tanto Abraão sacrificou seu filho, como seu filho se sacrificou pelo seu pai. Submissão total. Tão submisso foi Isaac a Abraão, como submisso foi Jesus a Deus na cruz. Esse é um exemplo de submissão. Isaac ali tinha aproximadamente 37 anos. Você assistiu Super Nanny algum tempo atrás no SBT e com certeza viu aquele espirralhinho de 2, 3 anos mandando e desmandando na casa, mandando e desmandando nos pais, deixando o Brasil inteiro, famílias conservadoras, horrorizada com aqueles comportamentos. Imagina depois que aquelas crianças crescem, o que aquelas crianças não fazem na sociedade, o que aquelas crianças não fazem na escola com seus professores. Então, se Isaac estivesse nos nossos dias hoje, Isaac, José e Daniel, eles ficariam horrorizados com o comportamento de muitos jovens. Agora, vamos analisar aqui a história de servos. Vamos falar sobre o servo de Abraão, mas antes vamos falar um pouquinho sobre Agar, serva de Sarai. Capítulo 16 de Gênesis. Sarai, já velha, não dá filhos, perde a esperança de ter filhos, então doa a sua serva Abraão para possuí-la e gerar filhos a Sara por meio dela. Mas diz aqui o texto que Agar, depois que dar à luz, despreza sua senhora.
E por desprezar e querer humilhar sua senhora, Deus humilha Agar. 16 e versículo 7. A partir do verso 6. Diz que Sara agora humilha Agar e Agar foge da presença de Sara. E no deserto, o anjo encontra com Agar e faz uma pergunta para ela refletir. De onde vens e para onde vais? E Agar responde: fujo da minha senhora Sarai. Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Interessante que mesmo que ela desprezou a senhora, e mesmo distante da senhora, quando o estranho anjo pergunta para Agar de onde ela está vindo, que ela menciona Sara, ela não fala assim: fujo da presença da maldita da minha senhora. Fujo da presença da desgraçada da minha senhora. Ela não pragueja a senhora. E mesmo distante do lado da sua senhora, ela diz aqui: fujo da minha senhora. Ela teve o respeito ainda de chamar de alguém que a humilhou de senhora. E qual é o conselho que o anjo dá para Agar? No verso 9. Humilha-te sob as mãos, volta para a tua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. Imagine o anjo falando: humilha debaixo das mãos da sua senhora. Volta e implora perdão. E implora para ficar. O tamanho da humilhação de Agar. Nunca devemos humilhar um ungido de Deus. Um servo de Deus. Então, ela é humilhada e foge. Agora ela é humilhada de novo, tendo que voltar, implorar perdão e pedir para ficar. E depois que ela tem o filho, e o filho cresce por volta de 14 anos de idade, ele começa a humilhar Isaac. E agora, novamente, Sara se sente desrespeitada e Sara humilha Agar novamente, expulsando de casa. Então, Agar foi humilhada 3 vezes por causa do desrespeito que teve para com a sua senhora. Provavelmente, se Abraão não mandasse Agar embora e o seu filho, que Agar não ensinou a ter respeito por Sara, sua senhora, nem por Abraão e nem por Isaac, o escolhido de Deus, se Ismael continuasse dentro de casa na companhia de Isaac, ele seria um espinho na carne de Isaac, como foi Esaú para Jacó. Mais para frente ele poderia reivindicar o direito de primogenitura e poderia ameaçar até matar o irmão para ficar no lugar de primogênito. Porque ele era mais velho, aparentemente tinha o direito de primogenitura e, desrespeitoso como era, ele poderia reivindicar esse direito e ser um espinho na carne de Isaac e de Abraão.
mas foi expulso. Agora, analisando aqui Abraão e seu servo, capítulo 24. Primeiro mencionamos aqui o respeito de Sara para com Abraão e o desrespeito de Agar para com Sara, e como Sara humilhou, e Deus também humilhou Agar por causa da sua irreverência, da sua arrogância e da sua soberba, porque Deus humilha e abate todo soberbo e arrogante. E agora, vemos aqui a diferença do servo de Abraão, Eliezer, vemos o exemplo de respeito que Eliezer tinha para com Abraão, diferente do respeito que Agar tinha para com Sara. Abraão coloca sobre os ombros do seu servo a missão de buscar uma esposa para Isaque. E faz o servo pôr a mão na sua coxa e jurar que vai até o fim da linha, até onde Abraão determinou, para que ele trouxesse esposa para o filho do seu senhor. Aquele servo, ele podia muito bem ir em qualquer lugar ali perto e pegar uma mulher qualquer do meio do povo de Canaã e levar para Abraão, fingindo ser a pessoa que Abraão tinha pedido ou ordenado. Mas aquele servo, ele foi extremamente leal. E aqui ele se coloca no lugar de servo, ele se menciona como servo de Abraão no capítulo 24, 7 vezes. E ele chama Abraão de Senhor 20 vezes. Para vermos a reverência que aquele servo tinha para com o Senhor Abraão. Quando ele chega no final da sua jornada, que ele encontra a moça designada por Deus, e que ele entende que Deus o levou, o Deus de Abraão levou ele ao encontro da pessoa certa. Então, no verso 48 do capítulo 4, diz que ele prostra diante do Deus de Abraão, ele adora o Deus de Abraão, e ele bem diz, ele exalta o Deus de Abraão, o Deus de seu senhor. A reverência que esse servo tinha para com o seu senhor Abraão. Não é à toa que Abraão queria que esse servo fosse seu herdeiro. Deixa toda a riqueza para esse servo, porque ele era digno. E quando nasce Isaque, tomando a posição dele, a mesma reverência que ele tinha para com Abraão, ele tinha para com Isaque. E aqui, no verso 52, quando ele chega na casa dos pais de Labão e conta toda a história, e a família
se rende diante da história e diz: nada podemos contra a verdade, isso procede de Deus. Então, o servo mais uma vez prostra em terra diante do Deus de Abraão. Aqui, nessa história, esse servo prostra 2 vezes diante do Deus de Abraão. Se coloca no lugar de servo pelo menos 7 vezes e chama Abraão de Senhor 20 vezes. Então, meus amigos, da mesma forma que a ordem cronológica está lá no livro de Efésios, a submissão da esposa, filhos e servos, aqui também, na história de Abraão, a submissão da esposa, do filho e do servo é descrita. E aqui no livro de Colossenses, capítulo 3 e verso 23, diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Então, meu amigo, aí está Sara respeitando Abraão como se fosse o próprio Deus. Isaac submetendo Abraão como se fosse o próprio Deus. E o servo de Abraão, mesmo distante de Abraão, agindo como se estivesse na presença de Deus, com todo o temor, com toda a reverência e com todo o respeito para com o seu Senhor. Então, fica aí o exemplo. Para esposas hoje que querem ser o macho da casa, filhos hoje de 3 aninhos de idade, 2 aninhos, que quer mandar nos pais, que dá a ordem para os pais: ó, me dá isso porque eu quero isso. Rejeita a vontade dos pais e faz a vontade deles. Empregados hoje, que em vez de trabalhar para promover a empresa, fazer a empresa crescer, de vez em quando faz greves de vários dias, greves ilegais, greves desnecessárias, tentando quebrar a empresa e ir contra a vontade do seu Senhor. Então, fica esses exemplos da Bíblia. Se seguirmos o exemplo desses fiéis homens de Deus do passado, nós herdaremos o céu. Mas se seguirmos o exemplo dessa geração corrupta dos nossos dias, o nosso destino é, sem dúvida, o inferno. Seremos lançados da presença de Deus. E não é isso que nós queremos, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Grandioso Deus e Pai Criador dos céus e da terra, nos ajude, ó Pai, pela Tua graça e pelo Teu poder, a estarmos submetidos à Tua vontade como esteve o patriarca Abraão. E que esposas, filhos e servos possam copiar o exemplo da esposa, do filho e dos servos no passado. Perdoa os nossos pecados, meu Pai, e enche-nos do Teu poder. E derrama sobre nós, ó Pai, o temor do Teu santo nome. E enche-nos de prudência e de sabedoria. E nos ajude a andar em retidão e fidelidade na Tua presença. Eu te peço por mim e por as pessoas que oram comigo neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória, glória, glória a Deus. Fique na paz, fique na graça e que Deus te abençoe.